Bom dia, gente. A conversa que eu gostaria de ter hoje com vocês é sobre eugenia e a nova ordem mundial que está vindo aí. Ela é uma ordem eugenista. Mas o que é isso, irmão Zé? Para a gente entender isso, precisamos saber o que é eugenia e quem foi o seu criador. O seu criador foi Francis Galton, um inglês. Ele foi primo de Charles Darwin e eles viveram ali no século XVIII. Vocês vão notar que a teoria de Francis Galton, do eugenismo, ela é baseada na teoria de Charles Darwin, de seu primo, da evolução. E nós vamos ver isso também na história. Porque de repente a mídia apresenta para nós uma coisa que não é verdadeira, quando a verdade é totalmente outra. Francis Galton, ele era meteorologista, matemático, um estatístico inglês e antropólogo. E ele desenvolveu essa teoria, que é o mesmo caso de Charles Darwin, que não é teoria, é uma tese, mas o sistema passa para nós como uma teoria. Não é uma teoria, é uma tese. Da eugenia. Mas o que é eugenia, então? O seu criador, Francis Galton, definiu eugenia como estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, sejam elas físicas ou mentalmente. Qual o problema? O problema aí nessa questão da eugenia é o trechinho da frase onde diz o controle social. Quais são os critérios que eles adotam para fazer esse controle? Quais são os critérios que eles adotam para definir o que melhora ou empobrece as raças das futuras gerações? Veja vocês que isso ocorreu no século XVIII, aonde o sistema prega para nós que o século XVIII foi o período que ficou conhecido como iluminismo, onde a sociedade foi iluminada. Só que até o século XVIII, se a gente for analisar pela ciência, pela teoria da evolução de Charles Darwin, foi bilhões de milhares de anos que se passaram aí, que o homem veio evoluindo. Se o homem está evoluindo, como que de repente ele passa a inverter essa evolução? Veja que não tem lógica. Se até o século XVIII ele estava evoluindo, se fosse uma evolução, a coisa teria que continuar evoluindo e não regredir. Mas isso tudo é balela que ensinam para nós nas escolas, quando a verdade é outra, totalmente diferente. Vamos ver na história que nós já tivemos um regime eugenista, que foi o regime de Adolf Hitler. O nazismo foi um regime eugenista, baseado nas teorias de Charles Darwin e de seu primo Francis Galton.
1933, quando Hitler assumiu o poder da Alemanha, qual foi a primeira coisa que Hitler fez? Que Hitler era um camarada que ali no período pós-guerra, ele ficou, aliás, antes da guerra, quando ele era moço ainda, quando ele participou da Primeira Guerra, ele ficava inconformado de ver as misturas das raças na Áustria, em Viena. Ali tinha gente de toda parte do mundo, árabes, indianos, africanos. E Hitler ficava inconformado com aquela mistura toda racial. Quando ele assume o poder em 1939 na Alemanha, a primeira coisa que ele faz é mandar castrar todo cigano. E ele manda castrar também todo homem negro e toda mulher negra que vivia na Alemanha. Que os negros não foram para a Alemanha pela sua própria vontade. Eles foram trazidos para a Alemanha no império do Czar, que me fugiu o nome agora do Czar ali, para servir, fazer espetáculos para a corte, durante o processo de colonização da África. E eles ficaram na Alemanha depois que caiu o Império do Czar. E Hitler, quando assumiu o poder, ele manda castrar toda mulher negra e todo homem negro. 1939, ele manda para os campos de concentração todo cigano que ele achou na Alemanha. E depois, nos países que ele conquistou, todo negro e negra que estava na Alemanha foi mandado para os campos de concentração em 1939. Todo homem branco que casou com uma negra e toda mulher branca que casou com um homem negro foi mandado para os campos de concentração juntamente com os seus filhos. Porque Hitler acreditava, dentro dessa teoria eugenista, que as raças estavam perdendo a sua qualidade. Ou seja, isso que Francis Galton declara, entende como eugenismo, o controle racial. Simplificando a eugenia no conceito de Galton, que depois Hitler também teve esse conceito, e a sociedade até ainda tem, não vamos nos iludir. A eugenia se resume em bem nascido. Se você é uma pessoa bem nascida, você tem uma boa eugenia. Para você ser considerado bem nascido, você necessita nascer numa família rica. Quem tem a minha idade, é mais velho, vai se lembrar que antigamente os antigos usavam essa expressão: aquele moço é um moço bem nascido. Ah, aquela moça é uma moça bem nascida. Por quê? Porque nasceu numa família rica. Então, para você ter uma boa eugenia, você tem que nascer numa família rica, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ter uma aparência ariana. Se você tem uma aparência ariana e nasceu numa família rica, você tem uma boa eugenia. No nazismo, Hitler, para ser um soldado das SS, tinha que provar sua ascendência alemã, ariana, até a sua 4ª geração. Como a guerra é uma máquina de tirar vidas, de matar, 2 anos depois
já não se adotava mais esse critério. Para ser um soldado da SS, tinha que provar sua ascendência alemã, ariana, até a 4ª geração, e tinha que ter 1,80 m no mínimo de altura. Ou seja, uma boa eugenia. Mais 2 anos depois já estavam catando qualquer um. Porque a guerra era uma máquina de matar, tirar vidas. Hitler considerava os poloneses como os Internet, que significa em alemão subdesenvolvidos, ou seja, no seu processo de evolução, eles não completaram a sua evolução. Os livros didáticos não contam isso para nós, mas 25% da população polonesa foram mortos pelos nazistas, porque eram considerados sub-humanos. A população ucraniana, Adolf Hitler também considerava como os Internet, subdesenvolvidos. Eu não tenho uma estatística da porcentagem de ucranianos que Hitler matou. Os russos eram considerados como sub-humanos também pelos nazistas, eram desprezados, porque não tinha a aparência ariana, ou seja, não tinha uma boa eugenia. O que a mídia apresenta para nós é uma história. O que a mídia apresenta para nós é uma história, mas a história verdadeira é uma história totalmente diferente. É a história real do que significa eugenia. No final da guerra, em 1944, a ordem, que a guerra terminou em 1945, mas já em 1944, a ordem de Hitler era para que não se fizesse prisioneiro. Todo aquele soldado que se rendesse é para dar um tiro na cabeça. Quando fosse negro, não era para gastar uma bala, era para pôr a cabeça embaixo do braço e rachar a cabeça com a pazinha de campanha de abrir trincheira. Essa é a verdadeira face do eugenismo de Francis Galton. Porque os negros, os Internet, eram uma ameaça para a raça ariana. Ou seja, o casamento visava empobrecer uma raça que evoluiu acima das outras. Segundo essa coisa maravilhosa que foi o iluminismo do século XVIII, que nos é apresentado como tudo isso antes é trevas, a idade das trevas. Do iluminismo para frente, a sociedade foi iluminada. Os americanos, eles não usavam negros para lutar na frente de combates, não davam uma arma para o negro ir lá combater, porque eles achavam que os negros eram incapazes de lutar na frente de combate. O papel dos negros, dos poucos negros recrutados no exército americano, ficava em enterrar os soldados brancos. Porque depois da Primeira Grande Guerra Mundial foi feito um acordo de que todo soldado tinha que ser enterrado no máximo em 24 horas, para evitar o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, quando não se enterrava, não tinha como prioridade enterrar os soldados mortos. Então o papel dos negros no começo da Segunda Grande Guerra Mundial, os negros norte-americanos, era enterrar os soldados brancos. Só que, como eu já disse, guerra
é uma máquina de tirar vidas humanas. E os Estados Unidos lutaram na Europa contra os nazistas, lutaram no Pacífico contra os japoneses, e começou a morrer muito soldado branco. Aí novamente vem a questão da eugenia de Francis Galton. Morrendo os brancos, vai ficar os homens negros na América. Aí as mulheres brancas vão casar com quem? Com os negros. Aí os soldados, aliás, os negros começaram a ser recrutados e treinados para lutar. A princípio, lutavam em batalhões separados. Depois se juntou, misturou soldado branco e soldado negro. E os negros se mostraram tão capazes quanto os brancos. Mas os negros só foram aceitos no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para lutar por uma questão eugenista. Sabe, não vê isso quem é muito leigo ou quem não quer ver. Então, voltando, a nova ordem mundial que está aí para ser estabelecida é uma ordem eugenista, onde não tem lugar, além dos negros e dos ciganos, Adolfo Hitler mandou matar todo deficiente físico que havia na Alemanha. Foi o primeiro regime eugenista da história, primeiro e único até o momento, porque agora está nascendo a nova ordem mundial, e a nova ordem mundial é uma ordem eugenista. Se você não nasceu numa família rica, e quando eu falo rico, não estou falando dos ricos que você conhece aí na tua cidade, não, ou os ricos que eu conheço aqui na minha cidade. Eu estou falando dos ricos que estão no topo da pirâmide social mundial. São eles que estão no controle do mundo. São eles que controlam presidentes do mundo inteiro como simples fantoches. Se você não nasceu nessas famílias, você não tem uma boa eugenia. Se você não tem uma boa eugenia, você é uma peça descartável na nova ordem mundial. Você só não é descartado para o nosso Criador, porque nós não evoluímos. Nós somos criaturas de um Deus vivo, que cuida de nós, que zela pela minha vida e pela tua vida. E esse é um tempo de nós buscarmos a Deus. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para Deus. Porque somente Ele, que é o nosso Criador, tem o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado pela minha vida e pela sua vida. Gente, eu quero agradecer vocês por mais uma vez estar tendo paciência de ver esse vídeo. O próximo vídeo que eu quero fazer com vocês, a próxima conversa, é sobre a parábola das 10 virgens. Por favor, venha, que eu estou intercalando esses vídeos para facilitar a compreensão das Escrituras, de vocês entenderem as Escrituras e entender o que está por vir. E, acima de tudo, saber qual que é a solução para mim e para você.
Como que nós vamos fazer para escapar? As pessoas dizem, Deus está fazendo, por que Deus está fazendo isso? Deus não está fazendo nada. Ele simplesmente nos entregou as nossas escolhas. Nós escolhemos amar esse mundo e hipocritamente dizemos que amamos a Deus. Deus, Ele nos entregou as nossas paixões. E Ele quer que nós nos voltemos para Ele enquanto há tempo. Porque o juízo de Deus está por vir. Vamos nos voltar para Deus. E mais uma vez, obrigado. Assista os vídeos do canal para vocês entenderem o que está para acontecer e qual é a solução. Mais uma vez, obrigado.